Então vamos encerrar essa vai ser curtinha, tá? Logo, o que eu demonstrei foi o logaritmo natural de x é menor que ou igual a x menos 1, qualquer que seja o x positivo. Então, o logaritmo natural da exponencial de x é menor que ou igual a exponencial de x menos 1, qualquer que seja o x real. Porque se o x é real, o x é positivo, e eu posso colocar aqui a exponencial de x. Ok? Eu posso colocar aqui a exponencial de x. Ou seja, isto é, quem é o logaritmo da exponencial de x? É x. Então eu fico com a seguinte desigualdade. A exponencial de x é maior que x mais 1, qualquer que seja o x real. Olha o que é que eu tenho. A exponencial de x é maior que x mais 1, qualquer que seja o x real. Então, se você voltar para cá, volta para cá, para esse gráfico, a reta x mais 1, essa reta aqui, essa é a reta y igual a x mais 1. Y igual a x mais 1. E a exponencial está por cima dela. Então a exponencial faz isso. Ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a seguinte coisa. Vem para cá, faz isso, ela sobe assim. Então esse é o gráfico de y igual a exponencial de x, e enquanto esse é o logaritmo natural de x. Só mais uma coisinha, tá? Só mais uma coisinha aqui, tá? Que, olha, tem tudo a ver, né? A exponencial, nós já vimos que ela é estritamente crescente e ela é convexa. Então, o seu gráfico tem que ter realmente esta configuração aqui, tá? Mas outra coisa, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, se você pegar, olha aqui, tá? Se pega essa igualdade aqui, você tem a seguinte coisa. Vê se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Não. Se você pegar aí, você tem o seguinte, é que daí a exponencial de menos x, tá, é maior, tá, do que menos x mais 1, né? Qualquer que seja o x negativo, tá? Então, isso aqui é verdade. A exponencial de menos x, tá? Tá? E assim, o inverso da exponencial de menos x, que é a exponencial de x, o inverso, exponencial de menos x elevado a menos 1. O menos 1 entra aqui, então isso aqui vai ficar, tá? Quando eu pegar, porque isso aqui é um número positivo, então isso aqui fica menor do que 1 sobre menos x mais 1, tá certo? E 1 sobre menos 1 menos x é menor que menos 1 sobre x, qualquer que seja x positivo. Então você veja que a exponencial de x para x negativo
está abaixo de menos 1 sobre x. Onde menos 1 sobre x é essa curvinha aqui, ó. É uma curva aqui. Vou desenhar de preto aqui, tá? De preto. Isso aqui é y, é o gráfico de y, igual a menos 1 sobre x. Então, a exponencial de x para x negativo está abaixo de menos 1 sobre x. Então, realmente está indo para zero, né? Exponencial, claro, vai para zero, se você pelo logaritmo. Então, o limite, de fato, né? Aqui é uma forma de ver que o limite, né? O limite da exponencial de x, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito, porque a exponencial de x está em cima de x mais 1, então o limite é infinito. E o limite, eu digo, não é a forma de ver, é uma das formas de ver isso, tá? Mas é bom que você saiba ver dessa forma. Isso aqui dá zero por valores positivos. Então o limite da exponencial de x, com x tendendo a menos infinito, é zero por valores positivos. Está abaixo de 1 sobre x, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, né? Então está ali. Outra coisa, tá? Além disso, além de tudo isso que você está vendo aqui, você tem o seguinte, além disso, vamos botar assim, em particular, né, ó, então você tem isso e tem o seguinte, quando você olha para cá, como a exponencial de x é maior do que x mais 1, qualquer que seja o x real, você tem a seguinte coisa, em particular, exponencial de 1 é maior do que 1 mais 1. Ou seja, o número de Neper é maior do que 2. Tá? Em verdade aqui desculpe, né? Exponencial de x é maior que qualquer que seja x real, x diferente de zero. Com x diferente de zero. Porque no zero dá igual, tá? No zero dá igual, porque fica exponencial de zero é 1, o zero mais 1 é. Mas tirando o zero, né? Você tem... Porque essa desigualdade aqui, né? Ela é estrita, né? Ela é estrita se o x é diferente de zero. Tá? Essa igualdade aqui é estrita se o x é diferente de zero. É menor ou igual, mas então, quando você ir para cá, então você tem exponencial de 1 é maior que 1 mais 1, ou seja, o número de Neper é o número maior do que 2. E isso finaliza, tá? E isso finaliza a demonstração, tá? Então você tem isso aqui. Se for assim, é maior ou igual. Mas se você botar que o x é diferente de zero, então é maior, tá? É maior. Deixa eu ver se eu tá bom. Então você veja, tá, ó, se o x é maior do que 1, só finalizando, né? Tá, começou daqui, ó. Se o x é maior do que 1, você tem essa desigualdade estrita. E se o x está entre 0 e 1, você tem também essa desigualdade estrita. E agora eu escrevo aqui, ó, menor ou igual, porque qualquer que seja x maior do que 0. E se for x diferente de quê? Diferente de 1, então é menor. É a mesma coisa lá, né? Lá. E por isso, e com isso eu encerro. Então, e é muito importante isso, né? Que o número de Neper não é apenas um número maior do que 1, ele é um número maior do que 2, cada igualdade e desigualdade aqui. Exponencial de 1, que é o número de Neper, é maior que 1 mais 1, então
maior do que 2. E com isso a gente encerra. Pronto.